Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Gratos por estarmos nesta tarde reunidos em nome de Jesus, para trazermos ideias, reflexões que possam nos ajudar em nossa caminhada. Há fases na vida em que nós nos sentimos sobrecarregados, nos sentimos às vezes pressionados por tantas exigências que a vida nos impõe. São compromissos de diversas naturezas que nós vamos recebendo da vida, e tem momentos que a gente pensa se nós teremos forças ou não para vencê-los ou para atender tantas exigências. Tem períodos na vida que parece que vem tudo de uma vez. Talvez vocês já tenham se sentido assim, talvez neste momento alguém se sinta assim, e é um fato para todos os seres humanos. Parece que tem um momento da vida que as coisas se apertam, parece que é como se fosse um seco, como se tivessem várias situações trabalhando contra nós. E nós nos sentimos muito cansados, às vezes até exauridos nessa luta. Tem pessoas que adoecem, porque elas vão, através dos seus pensamentos, guardando ideias pessimistas, vão guardando ideias de derrotismo, vão alimentando ideias tristes sobre a vida, vão se sentindo melancólicas, fracas, e essas ideias vão, de alguma forma, trazer algum tipo de perturbação. Há pessoas que até adoecem fisicamente, outras adoecem emocionalmente, e o físico também acaba recebendo toda essa dose de pensamentos negativos que o indivíduo não tem forças para existir. E realmente, às vezes, a pressão é tão grande que a pessoa sozinha não suporta. Por isso que é importante para nós, quando nós estamos numa fase boa da vida, e nós percebemos que alguém que nós compartilhamos a experiência está passando por um momento difícil assim, que nós estejamos do lado dessa pessoa, que ela possa receber o nosso carinho, o nosso apoio, porque muitas vezes a gente se surpreende. Por que fulano fez isso? Por que ele fez aquilo? Por que ele fugiu da luta? Seja desaparecendo ou pondo fim à vida. E muitas vezes nós não percebemos que aquela pessoa estava carregando fardos muito pesados para ela. Nós, como espíritas, sabemos que ninguém recebe fardos maiores do que podemos carregar. Mas as outras pessoas não são espíritas. E elas não sabem a força que elas têm. E mesmo nós, em muitos momentos da vida, também não sabemos toda a força que nós temos, todo o apoio que nós recebemos. A gente vem para uma reunião à tarde, no domingo, graças a Deus a gente tem esse hábito bom, saudável, não ficamos em casa absorvendo toda aquela produção cultural de nível inferior que a TV nos oferece. Preferimos estar aqui numa casa de oração. E aí nós recebemos ajudas que nós nem imaginamos. Às vezes uma célulazinha nossa, doente pelos nossos desequilíbrios, poderia se tornar um tumor cancerígeno. Mas a espiritualidade vem, sonda as nossas provas, as nossas expiações, percebe, não, essa prova não é para ele agora. Vamos tirar isso do caminho da pessoa. Às vezes é um envolvimento tenebroso que conspira contra a nossa vida. De obsessores que são almas que nós magoamos muito em outras vidas e estão articulando situações para nos prejudicarem. E por termos vindo e feito uma oração, ou mesmo em casa, porque cultivamos o Evangelho no lar, aquela onda tenebrosa, negativa que poderia arruinar a nossa vida, ela é dissipada com vibrações de amor, de paz, de esperança, que os benfeitores nos endereçam. Então nós sabemos que esse apoio imenso nós recebemos diariamente. E quando a gente confia nesse apoio e deposita toda a nossa confiança realmente de que mesmo muito cansados nós não estaremos sozinhos, nós conseguimos prosseguir a nossa jornada. Só que tem companheiros que não pensam assim. Tem pessoas que nos nossos dias estão sendo vítimas permanentes de muitas ideias negativas. E vamos concordar, o mundo hoje parece estar cheio de problemas assustadores. É guerra e conflitos lá na Síria, são grandes potências
entrando em confronto, dizendo que uma não pode fazer isso, a outra não pode também. São problemas gravíssimos que nós temos na política aqui no país. O avanço de muitas situações tristes, como do crime organizado, e nós ficamos temerosos. Mas não existiu uma época só da humanidade que o homem não viveu sob ameaças. Não existiu. Dizem que há tempos em que passamos por longos períodos de paz e prosperidade, mas desses mesmos períodos de paz e prosperidade, muitas coisas estavam sendo produzidas que mais tarde trariam problemas para a humanidade. Então o homem ele nunca esteve seguro realmente aqui no planeta. Nem pela sua condição social, nem pela estabilidade econômica ou política, nem natural. Porque imaginem, no planeta, no sistema solar, nós temos inúmeros corpos que podem colidir com a Terra a qualquer momento. Meteoros de alguns poucos quilômetros podem causar uma catástrofe global que pode fazer declinar a civilização humana. Então nós nunca vivemos realmente dizendo assim, a humanidade está 100% segura do ponto de vista material. Porque sempre há fatores ameaçadores do ponto de vista material. Porque do ponto de vista espiritual, sempre fomos muito bem cuidados, sempre. A nossa evolução no planeta ela é guiada. Nós não fomos simplesmente soltos aqui, viva e aprenda as leis divinas do jeito que vocês puderem para vocês evoluírem. Não. Jesus foi muito cuidadoso ao nos receber aqui neste mundo, ao ajudar a evolução dessas almas que somos nós, a humanidade terrena. Ele mandou emissários em todos os tempos para trazer ensinamentos que alavancassem a evolução da humanidade, em todos os campos. Quando o homem padecia frio, padecia fome, nascem inteligências um pouquinho mais desenvolvidas que aprenderam algo em algum momento da sua evolução, seja no mundo espiritual em torno da Terra ou em outros mundos, para que trouxessem conhecimentos para nós que éramos os mais inexperientes. E aí nós aprendemos a agricultura, a domesticação dos animais, aprendemos a trabalhar com o ferro, aprendemos a dominar os elementos naturais a nosso favor. E chegamos até essa civilização, que muitos falam que é uma civilização ruim, cheia de defeitos, cheia de vícios, mas também cheia de qualidades positivas, cheia de coisas boas para nós. Nós temos hoje um conforto da eletricidade e nem imaginamos quantas pessoas estão engajadas para fornecer essa eletricidade para nós. Tá certo que elas são remuneradas, trabalham, ganham, mas se você pensar bem, dentro desse conjunto que é a sociedade, muitas pessoas estão cumprindo muito bem os seus deveres, cumprindo muito bem as suas obrigações e vão garantindo o mínimo. E os problemas vão sendo superados. Até alguns anos atrás nós tínhamos epidemias que devastavam lares. Crianças que havia ali aquela ameaça, se ele vai ficar paralítico ou não, porque existia uma poliomielite. Mas a humanidade foi fazendo e foi acontecendo e foi produzindo e foi realizando e erradicou algumas doenças. E aí alguém vai dizer, mas está surgindo outras. Mas pode ter certeza, nós vamos encontrar a solução para elas também. Os problemas vão surgindo para a humanidade porque há momentos que nós precisamos de verdade deles. É difícil falar isso, mas nós muitas vezes precisamos do contato com o sofrimento para valorizar os momentos felizes. Porque observem, quantas pessoas em momentos de alegria, elas criam desequilíbrios em suas vidas. Quantas pessoas, quantas famílias estão ali recebendo muitas vezes grandes recursos, tudo favorável, e as pessoas estão se degladiando, estão se debatendo. Vem a perda de alguém, parece que une as pessoas. Vem uma doença grave em alguém muito querido, parece que desarma todo mundo. Então, de alguma forma, nós ainda precisamos, muitas vezes, da luta, do sofrimento, porque é o que faz surgir as nossas melhores forças, as nossas melhores qualidades. Mas seria muito bom se a gente começasse a aprender a fazer surgir essas boas qualidades sem precisar do sofrimento.
sem precisar da dor, nos lembrando que nós temos o potencial para superar muitas dificuldades, para vencer impedimentos. Seria muito bom se a gente começasse a aplicar essa inteligência divina que nós recebemos para produzir mais bem, mais harmonia, para produzir mais coisas em favor do próximo e de nós mesmos. Mais obras de caridade, mais obras de socorro a tantas necessidades que existem no mundo. Nós estaríamos ajudando o progresso de uma forma muito mais efetiva. Então o fato de nós vivenciarmos os problemas, ele revela ainda a necessidade que nós temos deles. Porque pode observar, o que nós temos de qualidades positivas, de valores, de conquistas, de virtudes, se formou em meio a desafios, a problemas. Então nós não podemos nunca pensar que os problemas são algo contra nós. São contrários ao nosso bem-estar, à nossa evolução. Existe sim uma categoria de problema que é muito contrária à nossa evolução. É aquele que nós desencadeamos pelas nossas imperfeições do momento, que nós já sabemos que não poderíamos desencadear. Que por orgulho, por vaidade, por egoísmo, nós fazemos muitas vezes o quê? Conflitos uns com os outros, nos degladiamos, criamos situações de atrito e maldizemos pessoas, amaldiçoamos pessoas porque elas são diferentes do que nós gostaríamos. Esse tipo de conflito, ele só vai trazer mais sofrimento e muita dor para o futuro. Mas esses outros sofrimentos que a vida nos apresenta, os desafios da nossa sobrevivência, da nossa luta diária, essas imposições que nós temos que vencer diariamente, todas elas têm o objetivo de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. O problema é que muitas vezes não evoluímos com a dor e com o sofrimento, porque nós lamentamos eles. Vemos sempre os problemas pelo aspecto, pelo ângulo negativo das situações. Não percebemos, né, que há... Você está aqui, Tô. Ah, é bom. Por favor. Com licença, você liga lá para mim, passador? Obrigado, viu? Obrigado. E aí nós não percebemos que esses desafios que nos chegam diariamente são para nos ajudar a crescer, a evoluir, a nos tornarmos pessoas mais fortes, mais resolvidas e mais dispostas. Ele um pouquinho menor, que senão o barulho. Aí você desligou, acho que é o contrário. Ele todo para cá e diminui. Isso. E aí nós não percebemos que as lutas, os desafios são na verdade para fazer surgir o melhor de nós. Fazer surgir toda essa força que nós temos sim para vencer. Que não é nossa, na verdade. É esse apoio que vem do mundo espiritual, que vem inspirado por Jesus, para que a gente possa aprender. Porque as nossas lutas, elas não passam desapercebidas. Às vezes você está carregando aí algo aflitivo na mente, angustiado, não tem nem coragem de contar para a pessoa que você mais ama, porque você quer poupá-la do sofrimento. Ou está carregando aquele sofrimento interior e não consegue dizer para ninguém, porque tem vergonha de sentir aquilo que sente. Mas você tenha certeza, os benfeitores espirituais conhecem essas necessidades que nós carregamos ocultas. Eles sabem todas as terapêuticas para a gente curar esses problemas. E eles têm nos receitado inúmeras recomendações de como a gente vai vencer tudo isso. Como a gente vai vencer toda essa carga de sofrimento, de coisas que parece que estão nos oprimindo, que parece que vão nos fazer fraquejar. Eles sabem e já estão nos dizendo há muito tempo o que nós precisamos ouvir. Sabe quando eles falaram, por diversos meios, aquela página que você abriu ao acaso, entre aspas, que falava sobre humildade, era a voz deles te dizendo: você vai vencer se você tiver humildade. Sabe aquela palestra que um dia você ouviu, que alguém exaltou tanto o valor do perdão e você se sentiu tocado a perdoar? Foi uma vez os benfeitores te ajudando. Em nome de Jesus, te ajudando a entender a necessidade que você tinha.
Sabe aquele dia em que você achou que já não tinha mais solução para o seu problema e apareceu algo para ajudar a você encontrar a solução? Às vezes alguém te ligou e falou algo que você descobriu o caminho para a solução do problema. Às vezes foi um amigo que veio e te ofereceu ajuda. Foi essa movimentação que eles fizeram. Em nosso favor, eles agem o tempo todo. E às vezes até as broncas que nós tomamos de alguém na vida, um chefe, um familiar que vem e nos chama a atenção para algo grave que nós estamos fazendo, às vezes sem muito jeito, sem muito tato, mas foi também uma dessas advertências que eles nos deram. Só que nós temos que ter ouvidos para ouvir essa comunicação intensa que nós recebemos do mundo espiritual. Nós temos que ter ouvidos para ouvir e receber esses ensinamentos que a vida nos traz diariamente. Às vezes eles falam pela boca das crianças. O André Luiz tem uma história muito interessante que fala sobre isso, em que um jovem, a mãe e a irmã dele, filha, bem mais jovem, saíam de uma reunião espírita, em que eles estavam ali tentando ser ajudados, e aí o jovem e a mãe faziam comentários um pouco assim pessimistas pelos resultados que eles estavam tendo, mas é porque eram ainda almas um pouco indisciplinadas. E aí os benfeitores estavam ainda ali acompanhando aquele trio ali, perto ainda ali da sala de reuniões da casa espírita, e ouvindo aquilo ainda quiseram estender ainda mais a ajuda para aquele jovem e para aquela mãe. E através da boca da garota, eles começaram a falar ideias positivas, pensamentos elevados. E a menina começou a falar de coisas que eram verdadeiras, que eles tinham que ter mais confiança, que não poderiam se desesperar, que tinham que ter mais perseverança naquilo que eles se propunham. Não era a garota que estava falando, era um benfeitor que queria ainda ajudar aquelas pessoas. Mas eles, e a mãe principalmente, vendo a menina falando daquele jeito, repreendeu. Você está falando de coisas que você nem sabe, você nem viveu ainda para saber e poder falar sobre isso que você está falando. Perdeu uma excelente oportunidade de refletir sobre grandes verdades que ela precisava, porque ela tinha o preconceito de que uma criança, uma pré-adolescente não poderia falar de coisas de natureza superior. Então nós temos que estar ouvindo a vida o tempo todo, porque de alguma forma as coisas que nós precisamos ouvir, elas nos chegam. De alguma forma nós vamos sabendo o que nós precisamos para manter firmes os nossos ideais, os nossos objetivos, para nos mantermos firmes em nossas lutas. E diariamente nós somos ajudados assim. Por isso que não devemos nos sentir sobrecarregados, oprimidos, cansados. Por quê? Podemos sim estar cansados por uma luta intensa que já vem há muito tempo, mas sozinhos, abandonados, nunca estamos. Desamparados, nunca. Normalmente nós começamos a falhar nessas lutas quando a gente descrê nessa assistência espiritual. Porque é assim, quando a gente acredita em algo, tem uma disposição que a gente cria mental para captar ideias que vêm do mundo espiritual superior. Porque essa qualidade de você ter fé, ter esperança, confiança, mexe com o que há de melhor na nossa recepção. Por quê? É algo que tem a ver com a nossa ligação com Deus. É algo que nos conecta com essas fontes superiores de vida. Por isso que não podemos ter pessimismo, não podemos ficar alimentando ideias negativas, porque bloqueia essa comunicação com o que vem do mais alto, limita o nosso contato com eles. Quando nós temos ideias positivas, é como se a gente emitisse antenas que partem da nossa mente e elas ficam conectadas, esperando todas as respostas de Deus para a nossa vida, que vem por intermédio dos benfeitores espirituais. Por isso que temos que lutar diariamente por vencer aquelas disposições pessimistas que tanto nos são impostas
hoje pelos meios de comunicação, pelas pessoas. Às vezes ele precisa até de tratamento terapêutico, médico, para não se levar por isso. Mas nós precisamos também cultivar ideias. Porque o homem, ele se move pelas ideias que lhe dá valor, por aquilo que ele acredita. Tem pessoas que às vezes até morrem pelos ideais, pelas ideias que eles acreditam. E infelizmente até matam pelas ideias. É o mau uso de um potencial divino que nós trazemos. Nós, seres humanos, somos movidos a ideias, a ideais que nós acreditamos como verdadeiros. E eles passam a ter um poder muito grande em nossas vidas. Se eu acreditar realmente que eu sou amparado, não é que eu vou caminhar confiante sozinho. Se eu acreditar que eu realmente sou amparado, eu abro toda a minha mente para receber esse auxílio. É uma disposição que nós criamos. As ideias que nós cultivamos com bastante intensidade, elas criam em nós uma disposição para agir. Pense em termos de medo, de se sentir ameaçado. Permita que essas ideias vão tomando conta de você. Chega um ponto que a pessoa paralisa e ela nem sai de casa mais. Agora acredite que o melhor estará para você. Você cria disposição para buscar esse melhor. Porque nós somos movidos por isso, por acreditar que o melhor é em nosso favor. Por isso que nesses momentos que nós nos sentirmos sobrecarregados, vamos lutar contra o pessimismo, contra essa ideia de que nós estamos sendo vencidos pela vida. Não, nós só estamos num período mais intenso de trabalho, só isso. É um período talvez de provas, que estão nos exigindo mais esforço, mais dedicação, mais empenho de nossa parte. Quando nós passarmos por esses momentos, parece que todos estão contra a gente. Às vezes é problema no trabalho, é problema na família, conflitos na casa espírita, é problemas com as pessoas que nós temos como amigos. Parece que tudo nos cerca. Nesse momento é um momento de grande aprendizado que nós estamos atravessando. São momentos de provas que nós vamos passar. E com essa confiança que estamos falando agora, é que nós vamos pensar, isso irá passar. É só um momento da vida. Essa é uma ideia muito valiosa nos momentos que nós nos sentirmos mais pressionados. Quando nós começamos a cogitar das fugas, abandonar compromissos, desistir da vida, se entregar aos vícios, se entregar aos desequilíbrios. É nessa hora que a gente tem que pensar, vou lutar mais um pouco, vou resistir, porque esse momento difícil vai passar. E é assim que acontece. Os momentos difíceis na vida passam. Basta lembrar do que já vivemos no passado, do que já superamos, das lutas, das decepções, das dores. Não vencemos todas? Por que não venceríamos agora? Por isso que é bom viver muitos anos, por isso que é bom lembrar das lutas, dos sofrimentos passados, para perceber, eu sobrevivi a cada dificuldade. E não permitir aquele pensamento amargurado assim, estou cansado de viver com tantas lutas. Não, pelo contrário. Como tenho sido forte vencendo, como tenho sido amparado vencendo tantos desafios. Deus continuará me sustentando. Esses pensamentos, eles nos dão força, e são eles que nos fazem vencer, porque eles abrem a nossa vida para todo esse auxílio que está programado para vir para nós, que está ali determinado para vir para nós. Porque, como já vimos, ninguém caminha sozinho nesse mundo, ninguém. Podemos não ter ninguém encarnado nos ajudando, mas tenho certeza, benfeitores espirituais estão ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando. É que tem momentos que nós temos que demonstrar o melhor de nós, por isso que vem provas mais desafiadoras. É como nesses jogos eletrônicos que você vai avançando etapas, e cada vez uma etapa é mais difícil. Por quê?
Porque você tem que demonstrar mais habilidade, mais competência, mais dedicação, mais esforço. Por isso que diante de momentos que parece agora não tem saída, não, tem sim. Tem uma saída. Eu só não sei ainda qual é, mas tem. E aí vamos continuar firmes naqueles objetivos que nós temos. Essas situações desafiadoras, elas são essas provas necessárias então para a nossa evolução. Mas podem ser também situações desnecessárias que nós mesmos criamos nesta vida. Porque nós sabemos que nós viemos para cá para viver num mundo imperfeito. E nesse mundo imperfeito nós resgatamos débitos do passado. Já ouviram dessa forma, né? Nós estamos, entre aspas, pagando dívidas dos erros que cometemos. É uma forma simplória de a gente falar isso. Na verdade, a gente sabe que Deus não está cobrando as coisas de uma forma mesquinha. Você cortou o seu irmão, você vai ser cortado agora. Não é isso. Na verdade, nós precisamos ainda da experiência da dor para entender por que não produzi-la para o outro. Mas nós podemos fazer aquilo que Jesus falou, que o amor cobre uma multidão de pecados. Lembram disso? Então nós podemos amar muito e nos dedicar muito, e as coisas não vão ser cobradas dente por dente, olho por olho de nós. Se nós demonstrarmos grande boa vontade, muitas das provas mais dolorosas podem ser amenizadas, podem ser suavizadas, recursos extras surgem. Mas então nós viemos para resgatar esses débitos do passado, mas em meio à vida terrena nós criamos muitas ilusões. A vaidade, o orgulho, a prepotência, o egoísmo nos faz ir em busca de realizações, de conquistas, nos faz agir de uma forma que muitas vezes é causadora de sofrimento e de problema. E se nós conseguíssemos remover essas causas de infelicidade na vida terrena, a gente chegaria até à ilusão de que nós já somos felizes. Porque muitas coisas que nós estamos hoje nos tornando infelizes são coisas evitáveis, coisas que nós poderíamos desde já abrir mão, porque não ia fazer diferença nenhuma para a nossa evolução espiritual, e nós teríamos mais paz, mais harmonia. Sabe aquelas disputas do eu? Aquela rivalidade que a gente tem com alguém, que a gente quer impor a nossa verdade para o outro, quer dominar a vida do outro, quer controlar, quer dizer que o destino do outro me pertence. Sabe essas guerras que nós estabelecemos periodicamente uns com os outros, de dominação, de subjugação, de vaidade, de permitir que o meu descontentamento caia sobre o outro? Se nós conseguíssemos parar desses conflitos e nos amarmos mais e mais tranquilamente e mais suavemente, muito sofrimento desapareceria, muito motivo de atrito, de conflito desapareceria, e nós até nos sentiríamos mais felizes. Então é isso que nós precisamos descobrir. O que hoje eu estou produzindo na minha vida, que eu não precisaria estar produzindo, não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com as causas anteriores do sofrimento, são causas atuais. E a gente vai ver que na base de tudo isso está o egoísmo, a vaidade, o desejo de posse sobre o outro, não é? Por trás de muitos dos conflitos que nós temos uns com os outros, está vivendo isso, está a base disso tudo. Então vamos procurar identificar o que fazemos hoje que nos gera infelicidade, e nós veremos. Talvez a nossa vida não seja tão sobrecarregada. Talvez nós não sejamos tão oprimidos assim por provas, por expiações. Aquela influência espiritual negativa que a gente acredita que está sobre a nossa vida, a ação de um obsessor, muitas vezes não é inimigo do passado, não é um adversário que nós ferimos, magoamos e que hoje ele se volta contra nós. É apenas alguém que tem afinidade de modo de ação como nós temos. Ele quer nos impor porque nós temos essa mentalidade de querer impor as coisas aos outros. Ele só se afina com a nossa natureza, com aquela forma de ser. Talvez a gente pense que um vício que nós trazemos seja essa influência obsessora, esse espírito que está nos levando a cometer um desequilíbrio.
Mas na verdade ele só tem sintonia com o que nós mesmos trazemos dentro de nós, com o que nós gostamos, o que nós queremos, e que não entendemos que já não faz parte hoje da nossa realidade existencial. Não precisamos mais. Erramos muito em outras vidas, caminhamos por outros caminhos que nos distanciaram de Deus, fomos infelizes porque fizemos escolhas erradas nesse uso do livre-arbítrio, mas hoje a gente não precisa repetir nada disso mais. Não precisamos mais fazer nada do que já fizemos antes. Podemos sim ter uma vida nova. Podemos sim ser uma pessoa que vai estar lutando, trabalhando contra aquilo que nós sentimos que hoje já não deve mais fazer parte da nossa vida. É natural para todos nós termos instintos, desejos, vontades de coisas que a nossa consciência diz não está certo, mas eu ainda sinto. É o conflito do que nós criamos em todas essas vidas. Como que a gente vai superar? Vamos nos entregar a eles? Mas nós já sabemos, se nós voltarmos atrás, nós não vamos evoluir. Então o que nós vamos continuar? Seguindo a consciência, lutando diariamente para vencer as nossas indisposições, a nossa preferência por aquilo que é de natureza inferior. E sabe como a gente vence isso? É adquirindo o prazer das coisas elevadas. É adquirindo o prazer das coisas sublimes da vida. O amor, a caridade, a bondade, a beleza, a arte, a fraternidade. Isso é o que existe de sublime na vida humana. Vivamos intensamente isso. E nós vamos gradualmente substituindo imperfeição por perfeição. Porque os componentes da perfeição é isso. É a beleza, é o sentimento sublimado, é a sabedoria. Então vamos trocando todo esse acervo de coisas velhas que nós trazemos dentro de nós. Hábitos, preferências, que nós já percebemos que nos cativam na retaguarda da evolução, vamos deixando de lado, não vamos dando vazão a eles mais. Vamos nos educando, procurando aquilo que nos eleva, aquilo que nos traz bem-estar. E assim nós vamos vencendo esses arrastamentos que parecem irresistíveis, mas nenhum deles é. Todos nós que estamos atualmente encarnados aqui, somos almas que viemos para vencer. E em potencial somos vencedores. Em potencial somos espíritos que viemos para obter o melhor desta encarnação. Todos nós aqui que estamos agora reunidos nesta casa, somos espíritos que estamos ainda em condições de tirar um grande proveito dessa vida. Só que nós precisamos talvez melhorar algumas coisas nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, sermos um pouco mais generosos, mais caridosos. E não é só caridade material, ela é muito necessária. Precisamos nos desprender de coisas materiais, dar realmente, sabe aquilo que a gente gosta? Dar aquilo que a gente gosta. Isso é desprendimento. Porque dar o que não serve, dar o que nós não queremos, dar o que nós temos em excesso, tá bom, é o começo da caridade, mas nós temos que abrir mão também das coisas que nós gostamos, porque esse é um ótimo exercício de desprendimento. Pode até pensar com um interessezinho, mas eu vou ganhar o afeto de alguém que está precisando de algo que eu tenho, até gosto e poderia usar, mas vai servir para o outro e ele vai ser muito mais feliz. Então eu vou ganhar isso, saber que alguém está sendo feliz porque eu me desprendi. Esse tipo de pensamento pode até nos ajudar. Mas então nós temos que fazer algo a mais do que já temos feito até hoje. E não é só o material que nós temos que nos doar mais uns para os outros. É mais atenção, é mais cuidado, é mais dedicação. Eu tenho um problema pessoal que é de correr muito para atender muitos compromissos. E às vezes a gente não ouve, eu não ouço, não paro para ouvir as pessoas, talvez com mais atenção como eu deveria. Né? Para mim esse é um desafio que eu deveria então estar pensando em superar. Corre menos, faz menos coisa, mas faz um pouco melhor do que está fazendo até agora. Só que eu não vou contar tudo que eu preciso fazer, porque tem muita coisa. Mas cada um de nós podemos descobrir o que nós podemos
abrir mão da nossa vida, do modo como nós temos sido, para fazer um pouco melhor em favor das outras pessoas. Talvez isso tire de nós essa sensação de sobrecarregados que nós estamos, de nos sentirmos oprimidos por tantos deveres, tantas obrigações, porque nós estamos, às vezes, perdidos nessas lutas, nessas correrias, nessas buscas que nós fazemos, daquilo que realmente não é o mais essencial da vida. Talvez até agora o nosso tempo esteja sendo despendido em algo que até é importante, mas não tanto quanto seria se nós estivéssemos dedicando o nosso tempo a outras situações. E às vezes elas estão bem próximas de nós. Às vezes é o nosso companheiro ou companheira, esposo ou esposa, que está ali precisando um pouco mais de atenção e carinho. Às vezes são os nossos filhos que, mesmo aparentemente independentes, precisam de mais do nosso amor. Às vezes é o nosso colega do trabalho que está precisando de mais paciência da nossa parte, mais amizade com ele. Talvez há algo que nós possamos oferecer a mais para as pessoas nessas relações que vai tirar de nós essa carga que nós nos sentimos sobrecarregados. Porque paramos de nos preocupar com tantas coisas desnecessárias. Nós precisamos então, nessa análise que nós vamos fazendo sobre nos sentirmos sobrecarregados, observar isso então, o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida interior, com os pensamentos, os sentimentos que nós cultivamos, as pequenas e míseras verdades que a gente vai colecionando na vida. Sabe aqueles rótulos que a gente cria para aplicar numa pessoa? Esse ser é um ser infeliz, que só causou mal e problema. E a gente classifica as pessoas na vida assim. Vamos arrancar dessas pessoas esse rótulo e vamos pôr outro. Alma necessitada, irmão doente, alvo da minha caridade, alvo da minha prece. Tirar essas ideias que nós temos, pessimistas, de acreditar que não vai ter saída, que não tem futuro esse país, essa sociedade, ou o meu emprego, ou a minha família. Nutrir mais confiança de que Deus está no comando de tudo e Ele vai dar uma solução, porque a gente está tentando fazer o nosso melhor. Talvez não da forma mais adequada, mas nós nos esforçamos, afinal de contas. Estamos tentando um mundo melhor. Acredito que sim, não é? Todos nós trabalhamos, todos nós cumprimos os nossos deveres, todos nós estamos fazendo o que é possível. Então, podemos ter esperanças no mundo e numa sociedade melhor, sim. Esses problemas todos que nós temos ouvido falar vão passar. Se Deus quiser, a nossa geração ainda vai ver um mundo diferente, um mundo promissor, como ele sempre foi, para aqueles que são otimistas e confiam em Deus. E vamos manter atitudes positivas perante a vida. Mesmo quando tudo parecer fracasso e derrota, vamos levantar e cumprir os nossos deveres. Vamos levantar todos os dias e atender às necessidades que a vida nos trouxe. A gente pode acordar uma manhã e pensar, não tenho alimento no meu lar, eu tenho que procurar alimento para os meus filhos na mesa. Eu vou levantar e vou em busca desse auxílio. Eu posso estar desempregado, mas eu vou sair mais uma vez e vou tentar. E se eu não conseguir o emprego, eu vou encontrar uma alternativa. É a gente não se entregar nos momentos mais difíceis. É manter firme esse ideal do bem, da honestidade, do caráter, dos valores. Não trocarmos os nossos valores por nenhum valor em dinheiro ou por nenhuma vantagem material. Toma esse dinheiro aqui, me facilita esse trabalho aqui na repartição. Não. E a gente manter os princípios que nos norteiam diariamente, confiantes ali. E nós vamos ver que nós vamos estar trabalhando por esse mundo melhor. E se estivermos nos sentindo muito cansados mesmo, muito sofridos, achando que a luta está muito dolorosa, vamos pegar o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, o versículo 28 e 29. Vamos lembrar aquelas palavras luminosas de Jesus.
Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos ler essas palavras e vamos meditar sobre elas. O que Jesus quis dizer? Vamos até Ele. Ele fala: venham até mim e aprendam. Vamos pôr o Evangelho em prática. E nós vamos sentir que a nossa alma estará leve. Nós não nos sentiremos sobrecarregados. Nós não nos sentiremos fraquejando. Nós vamos saber que em aparente derrota perante o mundo, nós estaremos triunfantes espiritualmente. E saberemos que aprendendo com Ele a brandura, a humildade, nós vamos encontrando alternativas para a nossa sobrevivência, para os nossos problemas, vamos encontrando soluções. Porque na maioria das vezes é o orgulho e a nossa agressividade que trazem impedimentos e bloqueios na vida. Enquanto que quando nós somos brandos, pacíficos, humildes, nós somos capazes de receber muito mais auxílio. Porque o orgulho não nos impede de recebê-los. O orgulho não nos impede de acatar aquilo que vem como lição, mas também vem como ajuda. E sendo brandos, nós não despertamos a fúria de ninguém, a indisposição de ninguém. Por isso que devemos seguir o Mestre. Por isso que devemos trazer essas palavras anotadas num papelzinho lá na carteira. E toda vez que você se sentir muito cansado, tira e lê. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vamos fazer uma prece, vamos pedir a Jesus que nos ajude, e nós vamos ver que nós vamos vencendo todos os impedimentos. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine. Uma semana abençoada está começando hoje, domingo, o primeiro dia da semana. Temos que receber essa semana com alegria, com disposição de termos mais dias pela frente para vencermos as nossas lutas. Que Jesus nos abençoe a todos, então. Muito obrigado.